Esse ano, a Semana de Arte Moderna de 1922 completou 100 anos. Entre as diversas formas de expressão artística, que na época chocaram a classe artística brasileira, a literatura foi uma das mais marcadas pela experimentação e ruptura com o passado, fazendo assim com que, 100 anos depois, ainda estamos falando sobre esse evento e refletindo seu impacto na cultura do país. Pensando nisso, convidamos o professor Dr. Pablo Simpson Kilzer Amorim e a professora doutora Maria Cláudia Rodrigues Alves, ambos professores do curso de Letras da Unesp de São José do Rio Preto, para baterem um papo conosco sobre a importância desse evento histórico e como suas trajetórias como professores universitários, pesquisadores e escritores foram influenciadas por ele. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos ouvem. Nós estamos recebendo aqui o professor Pablo e a professora Maria Cláudia para falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, cujo tema também faz parte da nossa Semana de Letras desse ano. Bom, vou começar com você, professor Pablo, perguntando se você pode falar para a gente o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922 e a importância que ela teve e tem até hoje para a cultura brasileira. Então, Alencar, bom dia, tudo bom? Eu acho essa pergunta super complexa, assim. Bom, a importância eu acho que é inegável, tanto que a Semana de Arte Moderna vem sendo celebrada, né, de forma mais ou menos oficial, mas esse ano de forma bastante contundente, já há muitos anos, né? Desde os anos 40, quando faz 20 anos, depois nos anos 70, e agora, né, com o centenário. Então, eu acho que a importância, só pelo fato de estarmos aqui celebrando, e não só aqui, né, eu acho que quase todas as universidades do país, nos cursos de letras, na imprensa, na televisão, com exposições, como vem acontecendo em São Paulo, eu acho que isso dá uma dimensão da importância da Semana de Arte Moderna para a nossa cultura. Em retrospecto, pensar a importância lá atrás, eu acho que isso é um pouco mais complicado e tem muito debate a respeito disso, né? O quanto a Semana de Arte Moderna teria sido um evento local, paulista, e não necessariamente um evento nacional, como depois se tornou ao longo da crítica que foi feita sobre a Semana de Arte Moderna no século XX. Então tem um debate que é um debate interessante a esse respeito, assim. Mas, de fato, já lá atrás, ela mobilizou bastante atenção e contou com autores importantes, com artistas importantes. Eu acho que é um pouco essa dimensão que a gente tem que ter. Bom, professora. Boa tarde a vocês e aos nossos ouvintes. Eu estou de acordo com o que o professor Pablo falou, sobretudo porque falar da semana dá para resgatarmos alguns itens que mal são comentados atualmente. Né? Muitos participantes foram esquecidos. Eu acho isso interessante para nós podermos conversar e tudo que ela significa, não naquele momento, talvez, mas como um momento de ruptura para a identidade nacional. Não podemos esquecer que foi bem no ano do centenário da independência do Brasil, né? Então, desde que o Brasil se tornou independente, entre aspas, né, oficialmente, há vários movimentos que precederam a semana, né, e que chegaram ao seu apogeu com a semana, mas são vários movimentos que nós nem sequer atribuímos a eles alguma ligação com a semana. Eu acho isso importantíssimo, como o romantismo. Mário de Andrade vai se ligar ao romantismo como um outro movimento de ruptura também, que anuncia um século XIX bastante agitado em busca dessas identidades nacionais e o Brasil da sua identidade nacional, evidenciando o popular. Eu acho que a semana, que é feita por uma elite, ela evidencia o popular. Eu acho esse um dos passos mais importantes. Bom, como vocês citaram, a gente tem aí alguns elementos que transformaram, então, a nossa visão em relação à arte, né? Mas vocês conseguem citar essa percepção na história da leitura da nossa cultura em relação a essa semana? Se houve uma mudança do que a gente pensava sobre a nossa cultura brasileira antes e depois da semana? Então essa é mais uma pergunta complexa, né? A gente pode tentar entender a semana talvez como uma espécie de elemento catalisador, né, que mobiliza a
reflexão, mas, como disse a professora Maria Cláudia, né, que também traz, né, um conjunto de debates, né, e de questões que vinham de antes da Semana de Arte Moderna, que podem dizer respeito à questão nacionalista, mas também podem dizer respeito a questões específicas no âmbito da arte. Eu acho que é sempre complicado lidar com a Semana de Arte Moderna e com o modernismo, porque eles mobilizam debates de diferentes lugares. É um debate propriamente artístico, com uma certa atualização de procedimentos artísticos em diálogo com as vanguardas europeias, um certo diálogo político, que talvez não se dê necessariamente na semana, mas que depois se constrói a partir dos anos 30, uma espécie de ímpeto nacionalista do governo Vargas, e com a participação de vários intelectuais e artistas brasileiros junto a esse governo. Então eu acho que tem um conjunto de debates aí que vem, de algum modo, de antes, que se projetam depois, que se constroem depois, e eu acho que isso é sempre complicado um pouco de lastrear, mas entendendo, evidentemente, a centralidade da Semana de Arte Moderna para a nossa própria reflexão. Dito isso, assim, como disse a Maria Cláudia, há um conjunto de artistas, né? Se vocês pegarem o catálogo da Semana de Arte Moderna, que é um catálogo bem interessante, assim, há um conjunto de artistas que, de algum modo, desapareceram do nosso horizonte. Para dizer que a Semana de Arte Moderna, mesmo restrita a uma semana, ela foi muitas vezes mais plural do que a gente é capaz de atribuir em retrospecto. Ela lida com artistas estrangeiros que estavam aqui no Brasil, com formas de arte que não são só aquelas da Anita Malfatti e da Tarsila do Amaral. Há outros debates, né, que de algum modo problematizam o nosso próprio olhar sobre a semana. Bom, não tenho que discordar de nada do que meu colega disse, a não ser, por exemplo, e aqui vou esquecer alguns fatos importantes, além do centenário da independência do Brasil, como a fundação do Partido Comunista. Eu sou muito fã do Mário de Andrade, então vou trazer alguns tópicos que são, eu acho, importantes a partir da reflexão de Mário de Andrade na semana e pós-semana. A semana é um marco de revolução estética, sem dúvida alguma, mas ela se torna depois política. No entanto, ela é plural também e é coletiva. Então, esteticamente, é essa reação ao academicismo, às fórmulas, né, estéticas, e vem como uma ruptura. Assim como eu tinha acabado de falar, o romantismo foi uma ruptura e também buscava esse nacionalismo. Agora, por falar em nacionalismo, né, nós temos uma figura que foi convidada pelo Menotti Del Picchia a vir do Rio de Janeiro, ele teve financiamento para isso, né, que é o Plínio Salgado, que é, por exemplo, de extrema-direita, fundador da ação integralista brasileira, né? Muito questionável e extremamente atual, certo? Mas nós temos, então, o que o Mário chamou de movimento aristocrático e contraditório, porque quer também questionar essa aristocracia paulista, né? Paulista, que sempre esteve em conflito com a carioca. Tanto é que recentemente, né, falando em Semana de Arte, o Rui Castro também já veio dar paulada falando que a cultura está mesmo e sempre esteve no Rio de Janeiro. Então, há esse embate, transforma-se no modernismo e seus desdobramentos, que são elementos políticos, na música, o tropicalismo, mas também há essa contradição da elite paulista organizando e tendo como mecenas o Paulo Prado, que era o homem mais rico do Brasil e alguns dizem até, segundo a situação do café mundial, do mundo em um certo momento. Então ele é o mecenas dessa Semana de Arte, mas ele é daquela aristocracia da família Prado, de uma tradição política e de vários membros da elite paulistana que tinham os seus salões, né? Como a Olívia Guedes Penteado, por exemplo. Em contraponto,
ao Salão de Mário de Andrade na Rua Lopes Chaves. Então eu acho que esses são elementos também a não serem esquecidos, né? E com relação, por exemplo, à língua portuguesa, Mário vai dizer que foi um marco essencial, né, Pablo? Na literatura, a língua portuguesa tem um outro peso depois da Semana de Arte Moderna. Eu acho que o que você diz é muito interessante, assim, sempre pensar a Semana de Arte Moderna de forma plural. Uma dimensão que é uma dimensão popular, de diálogo, de perspectiva, de apropriação de certas formas populares, mas ao mesmo tempo com propósitos, ouvindo de um certo lugar da elite, mas ao mesmo tempo uma elite paulista que não é a elite carioca, ou seja, se contrapondo de algum modo a outras formas de arte. Então, portanto, assim, já um duplo lugar, né, popular e aristocrático, uma certa aristocracia que não pertence ao lugar que vinha sendo antes um lugar cultural importante que era o Rio de Janeiro, com dimensões políticas complexas, né? E eu acho que hoje, assim, em retrospecto, assim, a gente está vivendo um momento de um nacionalismo muito esquisito, fascista, né? E olhar por um certo nacionalismo lá atrás também coloca isso daí em questão, porque a gente entende que há formas de nacionalismo que não são formas tranquilas, né, para dizer o mínimo. Então, portanto, assim, essa pluralidade, né, ela se manifesta de diferentes maneiras, mas, claro, com uma dimensão também de ruptura. E eu acho que isso que você coloca, né, com relação à linguagem é de fato importante. Assim, tem uma mudança de linguagem no âmbito da música, no âmbito da arte, no âmbito da literatura. Eu acho que talvez isso seja mais fácil de a gente conseguir perceber, né, vendo as obras que surgem durante a semana, frente a uma boa parte da literatura que vinha antes. Assim, tem uma mudança, que é uma mudança de paradigma estético que é importante, de uma linguagem que vai se tornar, em grande medida, mais simples, embora o Mário de Andrade tenha poemas muito complicados também, de uma linguagem artística que vai um pouco desfazer a perspectiva, vai dialogar com as obras de vanguarda, dialogar com uma certa arte primitiva. Eu acho que tudo isso é interessante e dá um pouco uma espécie de dimensão, né, da multiplicidade que é a semana. E que a semana, de algum modo, organiza, né? Congrega e organiza. Né? A semana, ela não obrigatoriamente pensou no futuro, ela pensou no presente. Mas ela abriu portas, os seus desdobramentos, para que vários movimentos pudessem acontecer nesse popular. A bossa nova, subir ao morro, fazer o morro descer, esse contato com o povo. Mário foi um grande folclorista. E o presente, eu sempre falei de marco aqui, mas 100 anos fazia que o Brasil buscava uma identidade e que batalhava por essa identidade. Então, por exemplo, Machado de Assis, quando escreve O Instinto de Nacionalidade, ou A Nova Geração, enfatizando a atividade poética de certos romancistas, está na busca, é uma busca. E falando da semana propriamente dita, foi um evento de petit comité. Pouca gente, os mais conservadores que estavam no público aplaudiram as obras mais conservadoras apresentadas. Por exemplo, o poeta mineiro Agenor Barbosa foi um dos únicos aplaudidos numa noite. Mas a Guiomar, que foi a musicista que se apresentou, tocou obras clássicas para equilibrar com o vanguardismo da época, certo? E o que eu acho que é interessante também, tem um crítico, né, o Jorge Colli, ele lembra, né, que o que o Villa-Lobos apresentou da Semana de Arte Moderna, segundo ele, era obra sobretudo francesa, e que depois, mais à frente, o Villa-Lobos vai a Paris e retorna com esse propósito de uma música nacionalista. Para dizer também que a Semana de Arte Moderna tem dimensões que são não necessariamente conservadoras, mas não tão, como é que se diz, progressistas quanto a gente imagina. Mas essa influência, Pablo, do estrangeiro, vários participantes disseram que descobriram o Brasil num sótão de Paris. Descobriram o Brasil em Paris. Tarsila, que faz parte do grupo dos 5, ao qual é atribuída a semana e o modernismo, não estava no Brasil, estava na Europa,
enquanto acontecia aqui a organização e a Semana de Arte Moderna. Eu não vou dizer uma palavra que é extremamente complicada em literatura, em teoria literária, tá? As influências. Mas a aclimatação da Semana de Arte de Deauville, por exemplo, que foi frequentada por Paulo Prado, né, é indispensável como evento assim proeminente. E os nossos literatos e os nossos intelectuais que frequentavam mesmo e se banhavam nas águas do Sena para trazer para cá o que tinha de vanguarda lá. Aliás, vou falar de uma senhora Marinetti, que não é o Marinetti do futurismo italiano, é a mulher do Paulo Prado. Essas viagens não eram acessíveis ao popular, evidentemente. Então é a elite que vai, é a elite intelectual que vai beber na fonte europeia das vanguardas. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque nós tínhamos, na independência oficial administrativa política do Brasil, nós tínhamos a necessidade de substituir os modelos portugueses por outros modelos. E o francês, que vinha já com seu slogan de Liberté, Égalité, Fraternité, foi um dos maiores pontos de partida para esse caminho, esse percurso centenário entre a independência e a semana. Você não acha, Pablo? Sim, não concordo plenamente, assim. No âmbito da poesia, o que é muito interessante, né? E eu vinha estudando isso nos últimos tempos, que eu acho que é um debate interessante, né? É a vinda de um poeta, né? O franco-suíço, que veio muitas vezes ao Brasil depois para comprar café, que é o Blaise Cendrars. Uhum. E tem um livro excelente do Alexandre Eulalio, professor, chamado Aventura Brasileira do Blaise Cendrars, e ele lastreia a presença do Cendrars na correspondência do Mário com Bandeira, do Sérgio Millier, etc., e mostram o quanto para o Bandeira, o quanto para o próprio Mário de Andrade, a presença do Cendrars aqui foi determinante para que eles pensassem a própria poesia deles. Venho me lembrar da presença do Cendrars num evento, numa atividade que eu acho assim bastante inspiradora para todos, jovens e menos jovens de hoje. E evidentemente ele foi recebido pela elite, né? Tô fazendo um pouco aqui o advogado do diabo. Ele foi recebido pela elite, então ele foi conhecer fazendas no interior de São Paulo, mas ele participou de uma viagem que foi na Semana Santa para as cidades históricas de Minas Gerais. Essa é uma viagem sobre a qual ele comenta, e ele participou ativamente, então, dessa vida cotidiana, mas muito mais da elite do que da popular. Mas foi um poeta importantíssimo. Pessoal, o nosso bate-papo tá muito legal, só que a gente vai precisar dar uma pausa, porque o nosso bate-papo ficou muito longo, então a gente encerra por aqui esse episódio, mas antes a gente tem um recado da Rafaela Destre, presidente da Semana de Letras. Vai, Rafaela, manda o recado. Oi, pessoal, eu sou a Rafaela Destre, presidente da 34ª Semana de Letras. A Semana de Letras é um tradicional evento acadêmico organizado pelos alunos da graduação com orientação de professores. Seu maior objetivo é dar visibilidade para as pesquisas realizadas nas áreas de linguística, literatura e educação, por meio de conferências, mesas redondas, minicursos, painéis e comunicações, além de eventos culturais, que ajudam a enriquecer o conteúdo da Semana de Letras. O tema da nossa edição é Homo-Artísticos. Falar, fazer e existir muito além de 22. E o tema, tem como ponto norteador o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. A partir dele, nós vamos abordar de forma crítica o contexto histórico e social e as produções artísticas antes, durante e depois de 22. Fiquem super ligados nas nossas redes sociais, super atentos, porque a Semana de Letras vai ser um evento 100% online e vai acontecer do dia 3 a 7 de outubro. As inscrições já estão rolando. E para vocês aproveitarem, um pouquinho, ter um gostinho da semana antes do dia 3 de outubro, a gente está preparando ainda um sarau, que vai ser presencial aqui no Ibilce, dia 28 de setembro. Para vocês acompanharem as atualizações, as novidades, vão lá no nosso Instagram, no nosso site e no Facebook.
podcast Falando Letras é uma idealização do Centro Acadêmico de Letras, Primavera das Letras, da Unesp de São José do Rio Preto, SP. Esse episódio foi apresentado por Alencar Silva, gravado e editado por Leonardo Williams. O roteiro foi feito pelo Alencar Silva, o Leonardo Williams e a Júlia Capucci, que também é responsável pela revisão de texto. Contamos também com o extraordinário apoio da professora doutora Luciane Ster Tenani e do Rômulo de Almeida Borim. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima!